O teu filho não te consegue dizer o que precisa de ti, nem nos primeiros anos, quando a linguagem ainda não chegou, nem nos anos seguintes, quando não tem as palavras para coisas tão grandes, nem na adolescência, quando pedir o que precisam de ti parece ser a coisa mais vulnerável do mundo. Mas eles esperam, desde os primeiros dias de vida, daquela forma sem palavras, pré-verbal e puramente biológica, como os seres humanos esperam antes mesmo de saberem o que é a esperança. Eles esperam certas coisas de ti, coisas que, se as receberem de forma consistente, vão moldar toda a arquitetura de quem eles se tornarão. Coisas que, se não as tiverem, deixarão um tipo específico de ausência que os acompanhará até a idade adulta, de formas que talvez nunca consigam nomear totalmente. Estas não são coisas complicadas. Não custam dinheiro. Não exigem um pai perfeito, uma mãe perfeita, ou uma infância ideal. Exigem algo mais simples e mais difícil do que a perfeição. Exigem presença, intenção, a vontade de estar presente nos momentos comuns, com a compreensão de que esses momentos não têm nada de comum. Este vídeo é para pais de crianças de qualquer idade, desde recém-nascidos até adolescentes. Porque estas 6 coisas não têm prazo de validade. São necessárias em todas as fases. Parecem diferentes em cada uma delas, mas, por baixo das diferentes expressões, a esperança é sempre a mesma. Vamos começar com aquela que o teu filho espera desde o primeiro dia. Número 1. Eles esperam que tu venhas quando eles chamam. Antes do teu bebê dizer uma única palavra, ele tem um sinal, um choro que significa: eu preciso de ti, eu estou aqui, vem. E tudo o que se segue na relação entre pais e filhos. Cada camada de confiança, cada medida de segurança, cada crença que o teu filho desenvolve sobre se o mundo é um lugar onde as suas necessidades importam, é construída sobre o que acontece em resposta a esse sinal. Quando tu vens com consistência e carinho, algo é depositado no cérebro em desenvolvimento do teu bebê, não uma memória, mas uma expectativa biológica, a expectativa de que os sinais produzem respostas, de que a necessidade expressa é atendida, de que estender a mão a outra pessoa funciona. Esta expectativa, estabelecida nos primeiros meses de vida, torna-se o modelo para todas as relações que o teu filho virá a ter. Torna-se o modelo de funcionamento interno que diz: quando eu procuro ajuda, alguém vem. A investigação do trabalho fundamental de John Bowlby sobre a teoria da vinculação, mais tarde alargada por décadas de estudo em instituições como a Universidade de Minnesota e Harvard, estabeleceu que a segurança da vinculação precoce, construída quase inteiramente através da consistência da resposta dos pais aos sinais do bebê, é um dos mais fortes indicadores de sucesso ao longo de toda a vida. O desenvolvimento da linguagem, a regulação emocional, o desempenho escolar, a saúde mental, a qualidade das relações na fase adulta, tudo isso remonta, em grande parte, a isto: alguém veio quando tu chamaste. Isto não exige perfeição. A pesquisa do psicólogo de desenvolvimento Ed Tronick descobriu que mesmo os pais mais atentos estão em sintonia com o seu bebê apenas em cerca de 30% do tempo. Os outros 70% envolvem falta de sintonia, sinais não percebidos e reparação. O que importa não é que tu venhas sempre instantaneamente. O que importa é o padrão geral, que aparecer é o que costuma acontecer, que o teu bebê possa prever, por experiência própria, que tu és alguém que está lá para ele. Vem quando eles chamarem, em todas as idades, em todas as formas que esse chamamento assumir. O choro do recém-nascido, os braços da criança a pedir colo, a criança de 6 anos a puxar-te a manga, o adolescente que não diz nada, mas senta-se perto de ti de uma forma que quer dizer alguma coisa. Vem. Essa é a primeira esperança. E ela nunca desaparece por completo. Número 2. Eles esperam que tu os vejas, e não a criança que tu idealizaste. Todos os pais têm, antes de o filho nascer, uma ideia de quem essa criança será, um temperamento imaginado, uma personalidade antecipada, um conjunto de esperanças e projeções que são naturais e humanas e que estão completamente fora do controle da criança. E depois, a verdadeira criança nasce. E a criança real é alguém específico, alguém particular, alguém que pode ou não parecer-se com a criança imaginada, que pode ser mais barulhenta ou mais sossegada,
mais ansiosa ou mais destemida, mais sensível ou mais teimosa, mais interessada em coisas que não esperavas e menos interessada nas coisas que tu desejavas. A esperança que o teu filho carrega, muitas vezes sem conseguir expressá-la, mesmo para si próprio, é que tu o vejas, o seu verdadeiro eu, não a versão que tu planeaste, não a versão que seria mais fácil de educar, não a versão que se encaixa perfeitamente na vida que tinhas antes de ele chegar. Vê-lo com toda a sua particularidade específica, inconveniente e surpreendente de quem ele realmente é. Isto é mais difícil do que parece, porque o amor por um filho está tão entrelaçado com a esperança que temos para ele, que ver a pessoa real em vez da versão desejada, exige um tipo de desapego que a maioria dos pais nunca foi avisada de que teria de fazer. A investigação sobre o que os psicólogos de desenvolvimento chamam de consideração positiva incondicional, um conceito desenvolvido por Carl Rogers e amplamente aplicado à parentalidade, mostra consistentemente que as crianças que se sentem vistas e aceites como realmente são, em vez de como os pais desejam que sejam, desenvolvem uma autoestima mais forte, identidades mais autênticas e uma saúde mental mais estável do que as crianças que crescem a sentir que a sua verdadeira essência é, de alguma forma, uma desilusão. A criança específica à tua frente não é uma versão da criança que esperavas. Ela é uma pessoa. O teu papel não é moldá-la para ser alguém que tu reconheças. O teu papel é conhecê-la, ter uma curiosidade genuína sobre quem eles são, deixar que essa curiosidade permaneça aberta, em vez de desmoronar no projeto mais simples de torná-los mais fáceis de compreender. Olha para eles. O barulhento, o silencioso, o que não é nada parecido contigo, o que é exatamente igual a ti em aspectos que são mais difíceis de amar do que estavas à espera. Vê quem eles são em primeiro lugar. Tudo o resto vem depois. Número 3. Eles esperam que tu fiques quando as coisas ficarem difíceis. Aqui está o que o teu filho está sempre, a algum nível, a testar, não de forma deliberada, não de forma consciente, mas a pergunta está a ecoar no fundo da vossa relação desde o início. Será que esta pessoa fica quando eu estou no meu pior momento, quando eu não tenho razão, quando eu sou difícil, quando eu estou a gritar às 2 da manhã, quando eu sou um adolescente que disse algo cruel, quando eu falhei em alguma coisa, quando eu te desiludi, quando eu fiz aquilo que tu me pediste para não fazer, ainda estás aqui. A nossa relação continua intacta. O teu carinho ainda está disponível para mim. Este é o teste do amor incondicional. Não o conceito em si, mas a experiência vivida desse amor. E ele é testado não nos momentos fáceis, mas nos difíceis, na birra, no fracasso, na discussão, no rescaldo de algo que te magoou, no momento em que ficar é a coisa mais difícil a fazer. As crianças que aprendem, através da experiência que tu ficas, que a relação sobrevive aos seus piores momentos, que o teu amor não depende de o comportamento delas ser aceitável, desenvolvem algo que é genuinamente raro e genuinamente protetor. Elas desenvolvem o que os investigadores chamam de segurança sentida, a sensação enraizada e inabalável de que são amadas não pelo seu desempenho, mas pela sua existência. Um estudo longitudinal do Minnesota sobre risco e adaptação descobriu que a segurança, sentida na infância, a percepção de que o amor dos pais era de confiança e não dependia do comportamento, estava associada a uma resiliência significativamente mais forte sob estresse na adolescência e na idade adulta. As crianças que a tinham recuperavam das dificuldades mais depressa, corriam mais riscos, recuperavam dos fracassos de forma mais completa. Não porque tivessem vidas mais fáceis, sondem porque tinham uma base que não tremia quando as coisas ficavam difíceis. Fica. Não em todas as divisões da casa, não em todas as discussões, mas na relação. Deixa claro, através do teu comportamento ao longo do tempo, que não há nada que eles possam fazer que deixe de te tornar pai ou mãe deles. Nada que eles possam ser que os afaste do teu amor. Que a vossa ligação não é uma recompensa por bom comportamento. É um facto incondicional. E olha, se isto te está a tocar no coração, clica em gosto e subscreve, porque o ponto seguinte é aquele que a maioria dos pais mais subestima. Número 4. Eles esperam que os deixes falhar.
Este parece o oposto do amor. Mas não é. O teu filho, desde o momento em que tenta fazer algo difícil pela primeira vez, seja empilhar blocos, gerir um conflito com um amigo, passar a uma disciplina complicada, candidatar-se a algo e não conseguir, espera algo específico de ti nesse momento. Não que o salves, não que afastes a dificuldade, mas algo mais difícil de dar e mais valioso de receber. Ele espera que tu acredites que ele consegue lidar com isso. Essa crença, transmitida não por palavras, mas pela tua vontade de dar um passo atrás, de os ver a lutar, de não intervir antes de essa luta, ter a oportunidade de lhes ensinar algo, é um dos presentes de desenvolvimento mais poderosos que um pai pode dar. Porque o que isso diz, por trás desse recuo, é: eu acho que tu és capaz de mais do que imaginas, e eu amo-te o suficiente para deixar que tu descubras isso sozinho. A investigação de décadas de Carol Dweck em Stanford sobre o que ela chamou de mentalidade de crescimento e os estudos fundamentais de Albert Bandura sobre autoeficácia convergem na mesma conclusão. A crença de que se é capaz, a sensação específica e enraizada de que eu consigo lidar com coisas difíceis é construída quase inteiramente através de experiências de superação, através de enfrentar algo difícil e ultrapassá-lo, de ter tentado algo, falhado, ajustado e tentado novamente. Esta crença não pode ser instalada pelos pais. Não pode ser dada através de elogios, encorajamento ou palavras tranquilizadoras. Só pode ser construída pela própria criança, através da experiência, através das experiências difíceis e específicas que o amor superprotetor remove sistematicamente antes que elas possam fazer o seu trabalho. Deixa-os falhar nas coisas pequenas. Agora, deixa que as consequências aconteçam. Senta-te ao lado deles no meio de tudo isso. Pergunta-lhes o que aprenderam. Deixa-os tentar de novo, a partir desse ponto. A criança que falhou e sobreviveu a isso sabe algo que nenhuma criança superprotegida sabe. Sabe que é capaz. Sabe que o falhanço tem um fim. Sabe que é suficiente para enfrentar coisas difíceis. Esse conhecimento não é um presente que tu lhes possas dar. É um presente para o qual tu só podes criar espaço. Número 5. Eles esperam que lhes digas a verdade. As crianças não estão tão protegidas por mentiras confortáveis como nós queremos acreditar. Elas sentem muito mais do que lhes damos crédito. A tensão que tu dizes que não existe, a dificuldade que tu minimizas, os sentimentos que tu finges em vez de sentires, a versão de ti mesmo que tu apresentas, que é mais arrumada, mais competente e com menos dúvidas do que o teu verdadeiro eu, e aquilo que eles sentem, mas não conseguem nomear. Cria algo dentro deles, uma sensação vaga de que a realidade e o que lhes estão a contar sobre a realidade não são exatamente a mesma coisa. Uma ligeira desconfiança na sua própria percepção. A sensação de que a vida adulta é algo diferente daquilo que lhes é mostrado. O teu filho espera, da forma como as crianças esperam, por coisas para as quais ainda não tem palavras, que tu sejas genuíno com eles. Não os sobrecarregando com problemas de adultos que não lhes pertencem, mas sendo verdadeiro e estando presente. Honesto sobre as coisas que devem ser ditas com a honestidade adequada à sua idade. O pai ou a mãe que diz: eu cometi um erro hoje e estou a tentar perceber como resolver, está a dar ao seu filho algo que nenhum pai, perfeitamente controlado, alguma vez conseguirá. Um modelo de como é ser um adulto capaz, que não tem todas as respostas. A demonstração de que a dificuldade é normal, de que se sobrevive à incerteza, de que pedir ajuda é o que as pessoas competentes fazem, de que falhar faz parte do processo e não uma prova de incapacidade fundamental. A investigação sobre o que o psicólogo de desenvolvimento Daniel Siegel chama de coerência narrativa, a capacidade de os pais contarem histórias honestas e integradas sobre as suas próprias vidas, incluindo as suas lutas e fracassos, revelou que este era um dos indicadores mais fortes de uma vinculação segura nas crianças. Não era a ausência de dificuldades na história dos pais, mas sim a capacidade de falar sobre elas com honestidade. Sê genuíno com o teu filho de forma adequada à idade dele, em todas as fases. Deixa que te vejam a lutar e a recuperar. Deixa que te ouçam dizer: eu não sei. Deixa que te vejam pedir desculpa. Deixa-os aprender a olhar para ti, percebendo que uma vida vivida com honestidade não é uma vida sem dificuldades.
É uma vida onde a dificuldade é encarada com presença, honestidade e a vontade de seguir em frente. Número 6. Eles esperam que tu desfrutes da companhia deles. Esse último ponto é o mais simples e o mais frequentemente esquecido no trabalho sério de educar um filho. A verdade é que o teu filho espera que tu gostes de estar com ele e não apenas que o ames. O amor é um dado adquirido, uma base, algo que não precisa de ser dito. O prazer de desfrutar é diferente. A alegria da companhia é aquilo que o teu filho consegue sentir do outro lado de uma sala. Está na forma como o teu rosto muda quando ele entra. Está na gargalhada que sai de ti quando eles fazem algo engraçado, antes mesmo que a consigas conter. Está nos momentos em que não estás a educar, não estás a corrigir, não estás a guiar, não estás preocupado com quem eles se vão tornar, mas simplesmente perante quem eles são neste momento e a achar essa presença genuinamente encantadora. As crianças que sentem que os pais gostam da sua companhia desenvolvem algo que a investigação identifica consistentemente como um dos fatores mais protetores no desenvolvimento humano. Elas desenvolvem o que os psicólogos chamam de um sentido positivo de si mesmas. A crença, não pensada, mas sentida, de que são o tipo de pessoa com quem é bom estar, de que a sua presença acrescenta algo a um espaço, de que não são um peso ou um projeto, mas uma pessoa cuja existência é genuinamente bem-vinda. Isto constrói-se nos pequenos momentos, na gargalhada espontânea, no conta-me outra vez quando te contam uma história que tu já ouviste, no sentar no chão para brincar a algo que não tem nenhum valor prático. Na altura em que deixaste tudo, porque o que eles estavam a fazer era realmente interessante para ti e tu querias participar naquilo com eles. Estes momentos não são pausas no trabalho importante da parentalidade. Eles são parte do trabalho mais importante de ser pai ou mãe, porque o que o teu filho retira deles não é a memória de uma tarde divertida. Eles levam consigo uma compreensão de si próprios, uma compreensão que diz: eu sou alguém de quem vale a pena gostar. Eu sou alguém cuja companhia é ativamente escolhida. Eu não sou apenas amado, as pessoas gostam de mim. Desfruta deles em voz alta, com frequência e de forma específica. Diz-lhes o que achas engraçado neles, o que te surpreende, o que não esperavas e pelo qual estás grato. Deixa-os apanhar-te a sorrir para eles sem motivo nenhum. Deixa que eles sintam da forma que as crianças sentem as coisas antes de as conseguirem pensar, que estar na mesma sala que eles é algo que tu escolhes, não apenas algo que tu tens de fazer. Esse sentimento, transportado da infância para todas as salas onde alguma vez entrarão, é uma das prendas mais duradouras que um pai lhes pode dar. O teu filho não te consegue dizer estas coisas, mas espera por elas desde o início, daquela maneira sem palavras e totalmente real, como os seres humanos esperam pelas coisas que ainda não conseguem dizer. Eles esperam que tu venhas, quando eles chamam. Esperam que tu os vejas a eles, os seus verdadeiros eus, não a versão planeada. Esperam que tu fiques quando as coisas ficarem difíceis. Esperam que confies neles o suficiente para os deixar falhar. Esperam que sejas verdadeiro com eles. E esperam, talvez acima de tudo, e de forma mais silenciosa, que tu desfrutes de estar com eles. Nenhuma destas coisas exige perfeição. Exigem presença, a vontade de estar lá, nos momentos normais, com o entendimento de que esses momentos estão a construir algo que irá durar muito mais tempo do que qualquer um de vocês pode imaginar. O teu filho está à tua espera, não à espera de uma versão melhor de ti, mas simplesmente à tua espera, estando atento, marcando presença, escolhendo-os uma e outra vez, nos pequenos gestos que se acumulam numa infância que irão levar com eles para sempre. Isso é o suficiente. Tu és suficiente, e eles esperam que tu saibas disso. Subscreve a nossa página Parentalidade Consciente. Estaremos aqui todas as semanas.